pais tóxicos e como isso pode influenciar na personalidade do seu filho. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o Elijah Michelson, então vem comigo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Karen, eu fiz psicologia e atualmente eu tenho um bebezinho muito lindo que inclusive tá lá na sala vendo desenho. Então se vocês ouvirem barulho de desenho ou de choro, é ele, não se preocupem. E antes de começar, eu quero mandar um beijo muito especial para Lara, que me pediu esse vídeo, e para Thaisa, que me ajudou a montar esse vídeo, digamos assim. Então agora, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou começar contando um pouco do personagem aqui pra vocês. Se você não sabe de qual personagem eu tô falando desse personagem aqui, que faz parte de algumas séries, 3 para ser mais específica, os originais, Diário de um Vampiro e Legacy. Eu vou começar contando um pouquinho da história deles e aí vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, o Elijah é um dos irmãos mais velhos de uma família de vampiros. Ele tem só mais um irmão mais velho, se eu não estiver enganado, mas eu acho que ele é o segundo mais velho. O que faz que já vem aquela carga assim de sentimento de irmão mais velho, de que eu preciso proteger. Não que eu entenda porque eu sou filha única, mas eu sei que rola isso daí. Então, naturalmente, ele já tem aquele instinto mais protetor dos outros irmãos, né? Acontece que a família dele nunca foi uma família muito funcional. Eles viviam na era viking e exatamente por ser vampiros, eles ainda estão vivos na atualidade. E eu não sei se era por viver na época viking ou se era da personalidade do pai dele mesmo, mas o pai dele e a mãe dele tinham uma maneira de tratar os filhos muito estranhos. O pai dele tinha uma mania de que você não pode ser fraco e que amor é sinônimo de fraqueza. Inclusive, eu já fiz um vídeo analisando o irmão do Elijah, que é o Klaus. Eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira assistir. Então, ele já cresceu com aquele mesmo sentimento do Klaus. Se você viu o outro vídeo, você sabe do que eu tô falando. De que amor representava fraqueza. E o pai do Elijah, ele pegava muito os outros irmãos de couro, principalmente o Klaus. Ele gostava muito de bater no Klaus, porque o Klaus não era filho biológico dele, era fruto de uma traição. E como ele sempre foi ensinado, né, o Elijah, de que amor tornava as pessoas fracos, quando ele via o pai dele batendo no Klaus, ele não podia fazer absolutamente nada, ele só olhava. E quando eu falo bater, não é dar um tapa. Ele amarrava o cara na árvore e batia, e não deixava os outros irmãos fazerem nada. Então o Elijah, com aquele instinto protetor dele, já ficava meio assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que o pai dele não deixava ele fazer nada, né? Porque amor é sinônimo de fraqueza pro pai deles. Então já começava por aí. E ele já cresceu vendo cenas repetidas dos irmãos sendo abusados, né, fisicamente por meio que o pai dele batia muito nele, e assim, não só para educar, batia sem motivo nenhum. Então ele já cresceu vendo isso, o que já tornou ele um pouco mais, sabe, não tão normal assim. E quando ele foi crescendo, como toda pessoa comum, ele se apaixonou. Acontece que bem nessa época em que ele se apaixona por uma menina, é exatamente quando ele tá se tornando vampiro. Então ele meio que quer tomar o sangue dela e ele toma. E como ele é um vampiro iniciante, ele acaba tomando o sangue dela até a morte. Ele matou a menina. E a mãe dele, ao invés de, punir ele, conversar com ele, falar, olha, isso não se faz, você matou uma pessoa, ela não faz nada. Ela olha pra ele, que ela era uma bruxa na história, ela olha pra ele e fala, olha só, atrás daquela porta ali, troca sua roupa. Ele troca a roupa e quando ele volta ela fala, enquanto você estiver limpo, você sempre terá honra, você nunca terá feito nada pra ninguém. E não foi num sentido metafórico que ela falou isso, num sentido bem literal. E a partir daí, ele só anda com as roupas perfeitamente limpas. Assim, não pode ter um pingo, não pode ter nada. Ele precisa estar com a roupa o tempo inteiro limpa, ele precisa estar limpo, ele precisa agir com nobreza pra ninguém ficar sabendo do que ele fez. Então a mãe dele já começa por aí, encobrindo algo que ele fez, não ensinou pra ele que aquilo é errado, meio que passou a mão ali na cabeça dele, falou que enquanto ele estivesse limpo ele não teria feito nada, lançou ali uma magia e ele acreditou. Isso na série é muito confuso, mas se a gente trazer isso pra realidade, né, não com magia e tudo mais, mas trazendo pra realidade, o que o Elijah tem na nossa realidade? Ele tem toque, transtorno obsessivo compulsivo. Ele não pode ver nada sujo, nada fora do lugar. Ele não pode ter uma mancha, ele não pode ter nada. Ele é compulsivo. Ele anda com uma toalhinha para limpar a mão, limpar a boca. E se cair uma gota no terno dele,
ele precisa trocar de roupa imediatamente, sabe por quê? Porque senão ele surta. Inclusive, isso é mostrado pra gente, acho que na quarta ou na quinta temporada da série, eu não me lembro bem, quando a roupa dele fica um pouquinho suja. E aí ele surta e ele mata um bar inteiro com pessoas. Por quê? Quando ele meio que sai da porta, quando ele volta com a roupa suja, é meio que se o feitiço que a mãe dele lançou de ele esquecer todo o mal que ele fez, voltasse. Então, nesse momento, ele surta e mata todo mundo, como ele fez com a primeira namorada dele. E esse não é o único problema que o Elijah tem. Por ter pais extremamente tóxicos, que queria proteger eles até demais, até porque eles foram transformados em vampiros exatamente para ser protegido de uma peste dentro da história, uma peste que matava crianças, os pais dele não superaram o que eles tornaram. Ou seja, o pai deles, os pais, né, o pai e a mãe, fizeram eles o que são vampiros, e não aceita mais que eles são vampiros. Então, os pais dele, né, a mãe e o pai, dedicam a vida inteira para matar os filhos. Vocês conseguem perceber como é que isso é doentio? Então, assim, eles deram a criação, eles fizeram o que eles são e passam o tempo inteiro reclamando do que eles são e indo atrás para matar os filhos. Isso trazido para nossa vida, já tem aquela frase: pais tóxicos, filhos codependentes. Não é à toa que o Elijah virou um codependente do Klaus e de todos os outros irmãos, mas muito especificamente do Klaus. Por quê? Como eu falei que ele sempre viu o Klaus apanhando e tudo mais, ele sente uma culpa. Ele sente que ele carrega uma dívida com o Klaus por nunca ter ajudado ele antes. Então ele quer fazer isso a todo custo agora. Eu precisei de interromper um vídeo, mas vida de mãe, né, gente? Vida que segue. Enfim, ele cria esse sentimento de codependência com o Klaus, a ponto de que ele não consegue viver sem o irmão. E quando eu falo viver sem o irmão, eu tô falando no sentido literal. Porque quando o irmão dele morre, ele se mata junto. Então, eu tô falando desse tipo, sério, ele é muito codependente do irmão. Ele precisa do irmão dele pra tudo. E aliado a isso, vem uma outra característica que a gente consegue perceber, que é o quê? A síndrome do super-herói. E sim, essa síndrome existe de verdade, apesar do nome ser muito engraçado, mas ela existe. E a gente consegue perceber as características desse transtorno no Elijah, que é o quê? Aquele sentimento de que ele vai resolver tudo, tipo assim, problemas que não são dele, coisas que ele nem deveria se meter, na cabeça dele ele vai resolver. Por quê? Exatamente porque aliado, né, a codependência dele com o Klaus, surge essa síndrome de super-herói, de que ele vai resolver todos os problemas do irmão. Porque se o irmão não estiver bem, ele não tá bem. Se o irmão dele passar por uma dificuldade, ele tá passando por essa dificuldade. Não é ser amigo, não. Ele realmente entra nos problemas e ele acha que ele é o Deus da história, que ele vai resolver tudo. Ele acha que ele consegue fazer acordo com todo mundo, de que ele é um nobre, o honrado, e que por isso ele vai resolver todos os problemas. E a gente vê ele fazendo isso todas as vezes que surge um problema com qualquer pessoa. Da família, fora da família, amigos. Toda vez que surge um problema, tá lá ele, vou resolver. Principalmente se esse problema for aliado aos irmãos, né? Se estiver com os irmãos. E eles têm até uma frase que é muito bonita na série que fala always and forever, que é sempre e para sempre. Muito bonito, só que chega um ponto de que eles também se tornam tóxicos por causa disso. E até a irmã deles, a Rebecca Mikaelson, ela fala isso alguma vez. Ela fala que, apesar deles serem eternos, que eles não podem ser mortos por serem os vampiros originais, mas isso é história para depois. Apesar disso, eles não podem ser mortos, eles são maus, eles são indestrutíveis, eles são ruins. Ela fala, nós somos pessoas ruins, eles são tóxicos uns com os outros. O Klaus não deixa a irmã namorar porque tem medo de perder ela. A irmã é insegura e quer ficar com todo mundo porque ela não tem autoestima. O Elijah tem a síndrome do super-herói, então assim, é uma família completamente fora da caixa. Hoje especificamente eu tô analisando o Elijah, mas como eu falei no início do vídeo, eu já analisei o Klaus e eu posso até analisar a Rebecca e vocês vão ver que esse padrão, ele se repete em todos os filhos, independente da personalidade de cada um, né? Porque cada um é de um jeito, mas o padrão, esse padrão de comportamento, ele repete em todos os filhos, né? Todos os irmãos. Isso por quê? Por causa da criação. Porque a mãe viu os filhos apanhando, não fazia nada. Eles criaram algo, né? Criaram ali a personalidade dos filhos, criaram os filhos
não aceita mais que eles são como são e dedicar a vida para destruir a vida dos filhos, para desfazer o mal que eles fizeram, mas que assim, não tinha necessidade, sabe? É umas coisas assim, o pai que bate nos filhos, principalmente no filho que não é o filho biológico e quer destruir a vida dele, inclusive quando o Klaus tem um filho, o pai dele vai atrás do filho dele. Olhem para vocês verem, o pai desses irmãos, ele tenta pegar o Elijah e ameaça matar o Elijah se o Elijah não matar o irmão. Então, sabe, é umas coisas que assim, na série é muito uau, sabe? Faz todo um drama porque é uma série, mas se a gente trazer isso pra nossa vida real, a gente vê que isso acontece sim na vida real, que são o quê? Os pais, né, que criam os filhos, depois querem competir com os filhos porque acham que os filhos se tornaram melhores do que eles. Pais que criam os filhos e depois não conseguem mais lidar com a personalidade dos filhos e aí começa a bater nos filhos sem parar, que não sabe ter um diálogo, que não sabe conversar, que é tudo na base, sabe, da agressão mesmo. Pais que falam para os filhos, você não tem escolha, você vai fazer o que eu tô mandando. E aí quando os filhos crescem e não sabem opinar sobre nada, os pais, mas você não tem opinião própria, não sei o que, vai com todo mundo. Então, tipo assim, a gente na série, obviamente, é muito exacerbado essa questão, mas quando a gente traz pra nossa vida, a gente vê que isso acontece, e acontece muito. Então, por que eu trouxe esse vídeo, né? Primeiramente porque a Lara me pediu, a Lara é uma inscrita aqui do canal, ela me pediu esse vídeo pra estar analisando o Elijah, então eu espero muito, Lara, que você tenha gostado da análise. Mas além disso, eu achei um tema interessante, porque exatamente, né, por esse aqui ser um canal atualmente, né, de mãe, de maternidade, de família, esposa, eu acho muito interessante trazer esse vídeo pra cá, porque a gente como mãe, e até mesmo como família, independente de ser mãe, pai, irmão, primo, a gente, querendo ou não, a gente tem um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande com as pessoas, principalmente quem é mãe e pai, que a gente está colocando no mundo. Porque tudo que a gente vai fazer vai impactar diretamente em como esse serzinho vai agir quando ele for adulto. A gente quer filhos codependentes? Não. A gente quer filhos tóxicos? Não. A gente quer filhos que não saibam pensar? Que tudo pra eles é agressão? Não, a gente não quer nada disso. A gente quer o quê? Que cresçam adultos saudáveis, que cresçam adultos que saibam opinar, adultos que saibam dialogar, conversar, sem partir para agressão, sem partir para ameaça. Filhos que consigam tomar suas próprias decisões, que não dependam de outras pessoas. Não é isso? Pelo menos é o que eu tenho vontade. Então, assim, a gente precisa ter realmente muito cuidado com o que a gente está fazendo. Se você se interessou muito por esse assunto, eu sugiro que você vá lá, veja a série. É uma série incrível sobre família. Os originais, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem. Mas você assistindo, eu garanto que você vai conseguir perceber todos esses traços que eu tô falando com vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você ter acesso. Me siga em todas as redes sociais, que todas é Karen Roubadão. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!